Graça e paz, meus irmãos. Você já teve a oportunidade de ler e meditar sobre o livro de Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 ao 48? Ali nos mostra, meu irmão, que Jesus não veio apenas mudar comportamentos, não. Ele veio transformar o coração das pessoas. Esse capítulo começa com o Sermão do Monte, bem conhecido. Uma passagem que ecoa sobre a humanidade há muito tempo. Jesus sobe no monte, olha para a multidão e começa ensinando algo que parecia contrário à lógica humana. E ele começa assim: bem-aventurados pobres de espírito e os que choram e os mansos. O mundo chama de fortes aqueles que dominam. E aqui Jesus chama de felizes aqueles que dependem de Deus. Cristo estava mostrando que o reino de Deus não é construído, meu irmão, sobre orgulho, aparência ou poder. Ele nos ensina isso ao contrário do que o mundo ensina, mas sobre humildade, arrependimento e sinceridade. Depois Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A questão sal traz uma ideia de preservar, e luz ilumina. Isso significa que quem segue Jesus não nasce para viver escondido ou igual ao mundo. Deus nos chamou para influenciar ambientes, meus irmãos, levar esperança e mostrar através da vida quem Cristo é, da sua própria vida, da minha própria vida, quem Cristo é. Então Jesus começa a confrontar a religiosidade da época. Aqueles líderes religiosos no tempo de Jesus, os fariseus e os escribas. Os religiosos obedeciam regras, mas eles obedeciam por fora, mas continuavam carregando maldade por dentro. Por isso Jesus diz: vocês ouviram que foi dito: não matarás. Mas eu vos digo que aquele que odeia seu irmão já pecou no coração. Jesus mostra que o pecado começa dentro antes de aparecer fora, mas começa aqui dentro do coração da gente. O Deus que examina corações está dizendo que tudo começa aqui dentro. Ele também fala sobre adultério, perdão, vingança e amor aos inimigos. Porque muitas pessoas conseguem parecer corretas diante dos homens, porque os homens não conseguem ver quem somos por dentro, mas Deus vê intenções, pensamentos e motivações escondidas. Deus vê, Deus viu o que Caim estava pensando de Abel. Cristo ensina algo revolucionário: amai os vossos inimigos. O mundo ensina vingança, e aqui Jesus ensina misericórdia. O mundo diz: faça apenas para quem merece, mas Jesus mostra que o amor verdadeiro aparece exatamente quando não existe interesse em troca. É um amor que não precisa ter resposta, é dado assim abundantemente. Mateus 5 ensina que o evangelho não é apenas aparência religiosa, é transformação interior. Jesus não queria apenas pessoas frequentando templos, meus irmãos, entendam. Ele queria pessoas refletindo o caráter de Deus de uma maneira que expressasse na maneira que ela vive. A grande lição desse capítulo é: antes de mudar suas mãos, Deus quer mudar seu coração. Porque uma vida transformada por Cristo, meus irmãos, não influencia apenas palavras, influencia atitudes, escolhas e a forma como tratamos as pessoas. E no final, Jesus deixa o desafio para cada um de nós: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso significa viver sem erros, meus irmãos, mas viver buscando diretamente parecer mais com Cristo do que com o mundo, do que com nossos desejos, do que com nossos pensamentos distantes de Deus.
quando buscamos a presença de Deus nas nossas vidas, começamos a se comportar de maneira diferente. Porque quando nos rendemos de todo o coração a Jesus, reconhecendo quem Ele é para nós de verdade, reconhecendo o que Ele fez por cada um de nós, entendendo o que significa um amor tão grande e difícil de ser explicado, que Deus demonstrou por cada um de nós, não tem como não haver mudança dentro de você. E no Sermão do Monte, Ele ensinou muita coisa. Ele ensinou a gente a perdoar, a amar uns aos outros, né? Ensinou a odiar esse mundo que jaz no poder do inimigo, deixar os desejos que o mundo oferece, aqueles pensamentos opostos de Deus de lado e se dedicar plenamente para o reino de Deus. Que essa mensagem fique no seu coração, meu irmão. Você reflita. Existe uma verdade sobre Deus. Existe uma verdade que muitas vezes as pessoas não querem enxergar. Não podemos viver fazendo a vontade do mundo e a vontade de Deus ao mesmo tempo. A gente devemos se posicionar, meus irmãos. Porque quando Jesus se rendeu e se entregou da maneira que Ele se entregou, Ele fez isso por completo porque nos amou. Ele queria ver a gente salvo. Ele queria que a gente não morresse, vivesse eternamente com Ele. Ele quer que a gente se aproxime dEle. Ele está hoje batendo na porta do seu coração, pedindo para entrar. Por que Jesus simplesmente não abre a porta e entra? Porque Ele deu livre-arbítrio para cada um de nós. A gente podemos escolher viver ou morrer. Deus não toca nesse ponto. Deus deixa a gente escolher, mas Ele orienta, Ele dá a direção. Ele deixou a palavra para que ela nos confortasse e nos colocasse numa posição que nos daria uma direção. Ele diz que devemos escolher. Existem dois caminhos, devemos escolher um para andar. Quando você se rende, você escolhe o caminho estreito. Mas quando você procura se afastar de Deus e fazer conforme a sua própria vontade, viver a sua vida da maneira que você quer, aí você procura caminho largo, que muitos passaram por ele, mas o fim dele é destruição. Que essa palavra fique no seu coração e você reflita o que está escrito lá em Mateus. Lá tem muitos ensinamentos de Jesus que nos ajudam a entender o amor de Deus e o que devemos fazer para permanecer na sua presença. Em nome de Jesus.